Fala galera do canal, aqui quem fala com vocês é o Edson novamente. Antes de mais nada, vamos para o nosso ritual padrão. Vai lá, deixa esse like maroto do Kakaroto, não seja um cara escroto, senão te empurro pro esgoto. E hoje, finalmente, nossa análise sincera de Cyberpunk 2077. Jogo esse que foi lançado em 10 de dezembro de 2020 para as plataformas de PS5, PS4, Xbox One, Série X, Série S e PC. Pessoal, antes de mais nada, a gente está aqui para falar o que a gente sentiu durante a jogatina. Não estamos aqui para nenhum momento trazer para vocês uma análise vedada, certo? Tudo que foi defeituoso, tudo que foi ruim vai ser falado nesse vídeo. Então preste muita atenção e partiu para essa análise. Bom, basicamente a CD Projekt Red fez do seu trabalho uma grande obra de arte, para si própria, não para o público, para ela mesma, dizendo que os jogos dela eram diferenciados, dizendo que os jogos dela tinham novas experiências, coisas que você como gamer nunca tinha visto antes. Então uma grande parte deste erro, principalmente de marketing, é da própria CD Projekt Red, entendeu? Ela fez um enorme jogo, ela fez um grandiosíssimo jogo chamado The Witcher 3. O que isso não credibiliza ela para fazer toda hora uma grande obra-prima. Porque se a gente pegar um contexto de jogos excelentes que eu conheço e que eu acabei jogando por experiência própria, o próprio Skyrim, há quanto tempo a própria Bethesda não faz um grande jogo como o Skyrim? Não é porque ela fez o Skyrim que toda hora todo jogo vai sair bonito, perfeito, para ser um Game of the Year. Então a CD Projekt Red ela tem que pisar os pés no chão de novo, porque ela estava flutuando muito e ela estava achando que estava fazendo uma coisa muito boa. Então alguns conceitos dentro da própria empresa têm que ser mudados. Basicamente, vamos lá, vamos fazer uma historinha aqui para vocês, ilustrar para vocês. É basicamente assim, eu penso que eu sou um grande youtuber, talvez eu não dê para essa profissão, mas não é eu que vou falar que eu sou um bom youtuber, é o público é a voz da evolução, é a voz do sucesso. Se o seu público te dá aquele feedback, parabéns, você está indo no caminho certo. Agora, se o público não te dá esse feedback, o que te faz credibilizar que você seria o melhor de todos? É quando você tem um hobby, você exerce alguma coisa na tua vida, você tem que fazer com carinho e amor. Tentar sempre fazer o seu melhor. Isso não vai te credibilizar a ser um grande youtuber, a ser um grande cantor, a ser um grande jogador de futebol. E basicamente a CD foi muito disso, cara. Ela fez uma coisa linda, maravilhosa. Não quer dizer que toda hora vai sair desse jeito. E o mundo dos games já mostrou que é um mundo ingrato. Um exemplo de injustiça, basicamente eu posso falar da Rockstar Games, que fez Max Payne 3, que eu curti pra caramba, gostei do jogo, mas lá fora a gente não tem o feedback total, lá fora o pessoal não curtiu tanto, e ela foi muito criticada pelo Max Payne 3. A gente que é brasileira, que gosta de um jogo de tiroteio, acabou curtindo pra caramba, ainda mais que o tema era brasileiro, mas lá fora não foi visto com bons olhos e foi investido muito dinheiro com pouco retorno. Então o Max Payne ficou na geladeira. Então, se a própria Rockstar, criadora de jogos imensuráveis, assim como Red Dead Redemption 2 e 1, como GTA, falhou e fracassou, não é possível que a CD achasse que todo jogo que ela fizesse ia ser um grande sucesso. Bom, vamos lá, vamos falar do jogo e explicar para vocês como funciona Cyberpunk 2077. Cyberpunk é um jogo em primeira pessoa, com elementos de RPG, customização em mundo aberto, certo? Ah, Edson, então quer dizer que se eu quiser dirigir minha moto e ver meu personagem eu não posso? Pode, só no momento de dirigir os veículos você pode mudar para a câmera em terceira pessoa, dentro do carro ou numa moto. Cara, o Cyberpunk ele traz um enredo bacana e ele vai te prender, porque você vai formar a sua própria história, então não vou falar muito dela aqui não, viu? Fique tranquilo, não vou dar nenhum tipo de spoiler, é assim que eu trato as minhas análises, e eu espero que você faça a sua própria história, porque o jogo vai te dar essas opções, certo? Nós começamos com 3 categorias disponíveis, que é a Nomad, Street Kid e terceira e última, corporativa. Eu zerei no Nomad e é uma que eu aconselho para vocês que querem jogar. Se você escolher o V mulher ou o V homem, você vai ter diferença em relações com personagens, como a Judith e a Panam. Basicamente assim, se você quer ficar com a Judith, você não pode ser o V homem. Acho que é a única coisa que muda. Eu acho que o V mulher consegue ficar com a Panam também. Bom,
Durante o enredo todo, eu percebi que eu fui construindo toda a história que eu realmente pretendia. E eu achei que o meu final foi muito bom pra mim, certo? Foi do jeito que eu queria, foi do jeito que eu construí para que chegasse até aquele final. Ou foi as opções que foram me dadas naquele momento. A parte de enredo, eu posso dizer que ela é muito boa. Você vai se apegar muito aos personagens e eles são muito carismáticos. Então é um ponto elevadíssimo. Outra coisa que é um ponto elevado é a diversão. Cyberpunk tem bugs? Tem. Mas a diversão é muito louca, cara. É um tiroteio frenético, um jogo absurdamente punk. Até para quem tem um PC parrudo, sabe do que eu tô falando, que às vezes você pode perder um pouco dessa jogabilidade jogando dentro de um console que seja limitado, mas num PC com uma placa excelente, realmente que suporta o game, pode talvez ser uma das melhores experiências em FPS também. Cara, o que eu posso falar de Cyberpunk, velho? Os seus personagens são incríveis. Sua história você constrói passo a passo de acordo com o que você quiser. Os cenários, alguns destoam em beleza e outros destoam em feiura. A gente consegue ver uma parte muito feia da cidade na parte do dia e consegue vê-la linda e vibrante durante a noite. Então o Cyberpunk ele mistura ao mesmo tempo aquela coisa de nossa, olha que coisa linda, velho, como também destoa aquela coisa, credo, que porcaria é essa, velho? Que textura é essa? Que porqueira é essa? Então você vai se pegar em vários momentos contemplando, em outros momentos criticando. Então não é uma coisa que eu vou falar pra você, tá ruim, tá boa. Tá no meio termo. E aí você decide se realmente o Cyberpunk é bonito ou não. Pra mim, cara, ele é bonito pra caramba. E eu acredito que fica ainda melhor em PS5, Xbox Series X e PCs que aguentam de fato as renderizações que não tinham. Mas não muda o formato de alguns objetos. Então vocês sacaram, né? Às vezes você vai ver um objeto muito feio em 4K, super ultra power, mas tá feio. O formato, a sombra, a textura tá feia. Então vai muito do seu conceito. Cyberpunk traz também pra gente aquela alegria de você poder jogar com alguns diálogos mais aprofundados, porque é muito chato quando você tá fazendo live ou você tá jogando aquele blá blá blá. Mas o blá 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 do Cyberpunk, se você seguir somente a campanha, é um blá 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 foda pra caralho. Que foi o que fez eu zerar o game e comprá-lo, porque ele tinha sido cedido e depois o meu amigo acabou se arrependendo do jogo e acabou devolvendo. Eu gostei do jogo e eu falei, não, vou comprar e paguei mais barato. Cara, eu sei que o jogo tem defeitos, eu sei que o jogo vai ser sempre defeituoso, não existe o jogo perfeito. Mas o Cyberpunk, agora eu vou pontuar as coisas ruins, abusou dos bugs. Além dos bugs que te ajudam, que eu fiz um bug que me ajudou pra caramba, como o personagem se prender em algum canto e você fuzilar ele não tem nenhuma reação. E quando eu falo, não é um NPC qualquer que tá lá, não é um inimigo qualquer, é um chefão, cara. Ele trava num lugar e você mata ele e arrebenta com ele. Eu achei isso muito zoado. E eu pensei que pelo menos isso a CD poderia ter consertado. Quedas de frame, atrasos de falas ou qualquer outra coisa seria justificado. Mas durante a gameplay e a sua campanha principal, ele tem que estar totalmente liso. Então é um defeito muito grande que o Cyberpunk tem. É uma coisa muito decadente, chega a ser deplorável. Em alguns momentos o FPS cai tanto que estraga a imersão. Um jogo que eu posso dar como exemplo é o próprio Just Cause, que é um jogo muito bom, frenético, mas que as quedas de quadro elas irritam a pessoa pra caramba. E mesmo em consoles parrudos como o One X, o jogo é todo cagado. Vai pela produtora, não só pelo console. Se fosse assim, Red Dead seria uma carniça também. E um outro ponto que eu queria pontuar aqui para vocês é a questão dos NPCs. Isso daí fez o que o meu amigo praticamente desgostasse do jogo e devolvesse. É uma cidade muito morta, cara. Então algumas reações que eram para ser normais acabam sendo não existentes dentro dele. Por exemplo, você atira dentro do carro dos outros, ninguém fala nada. Você atira, a pessoa baixa e põe a mão na cabeça. Ela não tem aquela reação, eu vou correr, o cara tá louco. Ou você pode criar filas enormes de carros que eles não estão nem aí, eles nem buzinam, não estão nem aí pra você. Para o seu carro lá, volta, vai ter uma fila enorme. Ou seja, num jogo de mundo aberto, as coisas têm que ser, né, mais vivas. Os NPCs têm que estar mais vibrantes.
Pra você sentir que você tá dentro da cidade de Night City. E isso foi uma falha que o jogo apresentou e tirou um pouco da imersão de mundo aberto. Por isso que eu brinco, é um Far Cry City. Porque ele acaba sendo um bom jogo, mas ele não tem essa pegada de GTA, ele não tem essa pegada de Red Dead Redemption 2, que de repente acontece uma coisa absurda. Então, ficou um pouquinho ruim nisso também. E quando você zera a campanha, você sabe de uma coisa só. Você vai ter muita coisa repetitiva para fazer. Então isso acaba estragando também a gameplay. Pessoal, por tudo isso que eu falei, eu acredito que Cyberpunk pode agradar ainda alguns gregos e troianos, mas infelizmente, se você está pensando em pegar o Cyberpunk porque você acha que vai ser o melhor jogo de mundo aberto do mundo, tire seu cavalinho da chuva porque você vai se decepcionar muito. Eu espero que pelo menos a jogabilidade seja refinada até o final que a CD Projekt Red vai dar pro game ou finalizar ele, beleza? Que seja uma versão que seja definitiva e que corrija alguns bugs que é muito chato. Um grande abraço, seu amigo Joga Sincero, espero que vocês tenham gostado dessa análise. Não se esquece de deixar o like e fui!